aconselhei muitos amigos ou outras pessoas que me rodeiam, eles têm que ter uma educação financeira. Essa base é a chave. Certo. Tudo começa onde? Começa pela mente. Ora viva, sejam todos bem-vindos à grande estreia do nosso e vosso Simplificando a Economia. No Simplificando a Economia de hoje, tenho como convidado José Mário. Obrigado, boa tarde, telespectadores. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Na entrevista de hoje, iremos explorar o universo do investimento em renda passiva. Um investimento que tem ganhado muita popularidade por aqueles que têm procurado a independência financeira e a segurança ao longo prazo. Iremos também abordar sobre como construir uma carteira de ativos que possa nos garantir a segurança e a liberdade financeira a longo prazo. Muito boa tarde, Sr. José, mais uma vez. E novamente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de começarmos propriamente a entrarmos no nosso tema, que é investimentos em renda passiva, eu gostaria que o Sr. José nos contasse um bocadinho da sua trajetória enquanto profissional. Bem, José Mário é meu nome, né, como acabou de salientar, e eu trabalho no setor financeiro já há uns 6 anos e comecei a trabalhar primeiro como agente administrativo, algumas empresas passei a trabalhar com contabilidade, fiscalidade, mas hoje eu trabalho como prestador, né, de serviço. Prestador de serviço. No setor de finanças, contabilidade, fiscalidade, auditoria, enfim. Certo. Não, como foi chegada a informação, o Sr. José Mário também tem experiência em gestão financeira e gestão de estoque, certo? Exato. Como é que foi mergulhar por essas funções? E será que houve uma paixão a princípio que o levou por enveredar por essas áreas? A princípio, eu tenho que admitir que foi curiosidade, né? Curiosidade. Por quê? Como todos nós sabemos, né, nós aqui, nosso cotidiano, a vida é um pouquinho puxado, dura mesmo. Então, muitas das vezes, nós somos obrigados a verificar pessoas que estão sem valor, reclamam sem valor. Então, depois surgiu a ideia, mas como é que eu posso ajudar essas pessoas? Não tem como você não ajudar e não entender a matéria. Então, surgiu a necessidade de procurar entender a matéria, no seu todo, como que funciona, e acabei por me apaixonar. O Sr. José Mário é formado em contabilidade. Exato, contabilidade e gestão. Contabilidade e gestão, muito bom. Sr. José Mário, antes de falarmos sobre investimentos em rendas passivas, eu gostaria que o Sr. José nos dissesse o que é isto de investir. Porque tenho certeza que muitos telespectadores que vão ter dúvida o que é investimento, quando se fala de investimento, o que é que estamos aqui a querer trazer, será que investir é pegar, acordar, fazer um negócio e estou a investir? O que é investir? Obrigado. Logo ao tema. E muito antes, né, de nos investir, eu sempre aconselhei meus amigos ou outras pessoas que me rodeiam, eles têm que ter uma educação financeira. Essa base é a chave. Certo. Tudo começa onde? Começa pela mente. É simples explicar assim, né? Mas vamos procurar dar um exemplo. Existem duas pessoas, vamos supor que existem duas pessoas, né? Pessoas que estão sempre ligadas, né, na gestão do consumismo, e pessoas que estão ligadas na gestão do progresso. Vamos pegar o primeiro exemplo, né? As pessoas que estão ligadas exato, esse é o ponto, né? No consumismo, o que eles fazem? Eles pensam que um dia o dinheiro vai sobrar. A primeira coisa que eles fazem é o quê? É trabalhar, tendo dinheiro, e vai gastar o mesmo dinheiro que ele ganhou durante o mês. Então, nesse caso, as pessoas, da mesma forma que se esforçam em trabalhar,
é da mesma forma que se esforçam em gastar o dinheiro sem raciocinar a forma como está a gastar o dinheiro. Aí está o ponto. A pessoa não faz o quê? Ele não cria uma planilha de conta, né? Não cria um plano semanal ou mensal. Isso vai depender vai depender da necessidade de cada pessoa. Certo. Né? Então, ele vê, não, eu ganho 200 mil kwanza, 300 mil kwanza. Então, se eu ganho 500 mil kwanza, acho que minha vida está estável. Uhum. Ele vai trabalhar, vai ganhar 500 mil kwanza. O que vai acontecer? Por não ter uma educação financeira, o que acontece? Acaba por torrar todos os 500 mil kwanza. Consome isso por experiência e compra impossível. Ele é bombardeado com anúncios na internet. Uhum. Por não ter, por assim dizer, uma educação financeira, acaba por consumir todo o dinheiro que ele ganha. Agora, já a pessoa que é orientada pelo progresso, ele concentra aqui o patrimônio no centro. A forma, o investimento deve ser no centro. Certo. Como é que ele faz isso? Ele procura se focar no investimento. Obviamente, o que eu sempre aconselhei que sempre será bom as pessoas no seu, ou na sua renda, né, ativa neste caso, tirar uns 20%. Por que não? Tira-se 20%, guarda. Ou pode criar o quê? Ou podes criar, acima de tudo, uma transferência automática, né? Que quando o seu dinheiro cai na sua conta, automaticamente ele cai, né? Transfere-se ou guarda, ou faz alguma coisa, mas desconta-se 20% do seu próprio valor. Qual é o objetivo desse valor? É para futuros investimentos. Com certeza. É claro que você descontando 20% do seu dinheiro, você fica com 80%. Uhum. A pessoa pode dizer, mas 80% não chega para nada. Mas, Sr. José, tendo em conta a nossa realidade socioeconômica, será que este critério de poupança, de pouparmos 20% daquilo que nós ganhamos, chega a ser de facto consumado? Vai depender da rentabilidade de cada um. Vamos esquecer esse ponto. Independentemente da rentabilidade, muitos estudiosos dizem que devemos sempre fazer uma poupança na margem dos 20%, para cautelar futuras emergências, quer seja médica e medicamentosa, como quer seja alimentar. Mas para a nossa realidade e pelos fenômenos dos acontecimentos econômicos que têm surgido no nosso país, é extremamente difícil nós pouparmos 20% daquilo que nós ganhamos. Eu discordo dessa política, por quê? Porque no meu ciclo de vida, conheço pessoas que poupam 20% do salário. Certo. Na boa. Uhum. Por optar por esse método, eles conseguiram construir N coisas. Então, independentemente da situação financeira que ele se encontra, por que outra pessoa não conseguir? Mas agora, quando falamos de poupar 20% do que nós ganhamos, por exemplo, alguém que tem um salário bruto à volta de 100 mil kwanzas, um exemplo. Quer dizer que desses 100 mil kwanzas, poupo 20%, que são 20 mil kwanzas, e os 80 faço o consumo. Exato. Mas agora, será que é possível na nossa realidade nós vivermos apenas com 20 mil kwanzas ao mês? Não. Com 80 mil kwanzas ao mês, perdão. O que é que vai, como eu disse, o que é que vai depender? Da capacidade de entender como é que funcionam as finanças. Certo. Por exemplo, vamos supor que tu ganha 6 mil kwanza, né? Uhum. Pode viver com 80 mil kwanza. Tu, sozinho, consegue viver com 80 mil kwanza? 80 mil kwanzas para apenas uma pessoa? Sim, estamos referindo à questão. Ah, certo. Consegue viver com 80 mil kwanza. Agora, como eu disse, né? No exemplo que eu dei, o primeiro exemplo que eu dei, a pessoa que está voltada pelo consumo, o que ele faz? Quando acha que tem muito dinheiro, consegue ter 200 mil kwanza, o que ele faz? Ele aumenta seus gastos. Certo. Isso, entretenimento, né? E, acima de tudo, eu sempre digo, o estado econômico de uma casa tem que acompanhar. Ou seja, o número de filhos que nós temos numa casa tem que acompanhar o estado econômico. Com certeza. O estado financeiro. Uhum. Mas você ganha, no exemplo que tu deixas, 100 mil kwanza, tem 7 filhos. Chega a ser difícil. Difícil. Por quê? Porque cada filho tem necessidade totalmente diferente. Uhum. A necessidade do João não vai ser a necessidade da Joana, não vai ser outra necessidade. Então, cada um, todos têm suas necessidades. Isso gera que custo. E não vais conseguir viver 80 mil kwanza, você tem filho debaixo de uma casa. Então, seria fora de ter uma educação financeira, tem que saber se prevenir, né? Com certeza. A este ponto. Então, se a nossa necessidade
Se nós vemos que a nossa necessidade é procurar ter um patrimônio, queremos investir, já temos que nos apoiar também nesses pontos. Então, neste caso, o primeiro passo, antes de se fazer o investimento, está-se a dizer que temos que ter uma educação financeira. Exato. Na base de tudo. Exato. Com certeza, então. Com uma educação financeira bem elaborada e um plano financeiro, nós conseguimos fazer um investimento. Sim, conseguimos fazer um investimento. Pois bem. A quando da sua explanação, o senhor José falou sobre renda ativa. Eu gostaria de saber, vamos entrar propriamente já para o tema que é investimento em renda passiva. Tá. Primeiro, eu gostaria que o senhor José me dissesse o que é uma renda passiva e me trouxesse a diferença entre uma renda passiva e uma renda ativa. Ora, em palavras simples, terra a terra, né? Como nós estamos acostumados aqui a dizer, né? Somos todos mangolé. A renda passiva é todo aquele valor, é todos aqueles valores que vêm no seu bolso sem maior esforço, sem esforço nenhum. Okay. Em palavras simples. Uhum. Agora, a renda ativa, vou procurar dar um exemplo, né? Vamos supor que tu trabalha de segunda a sexta. Uhum. Segunda a sexta, 6, 16, ou 7, ou 8, até 17 horas. É claro, não é justo tu ter remuneração no final do mês. Certo. A remuneração que é feita é para o seu trabalho, é que é chamado renda ativa. Porque exerceu o teu esforço, suor, calor, como se diz, nessa maioria de tudo, para você receber aqueles valores. Diferente do renda passiva, né? É você não se matar muito ou não envolver-se constantemente, mas ter um rendimento mensal. Essa é a diferença. Neste caso, podíamos considerar o fato de eu, como renda ativa, o fato de eu deslocar-me diariamente para poder ir a uma determinada instituição, prestar um serviço, seria considerado uma renda ativa. Eu sou empregado daquela instituição. Exato. Sou empregado daquela instituição e final do mês recebo um salário. Isto é considerada como uma renda ativa. A renda passiva seria fora ao empenho e esforço que eu coloco naquela instituição, que eu tenho que estar lá diariamente, mas fora aquele valor mensal que eu tenho a receber, eu tenho rendas extras que advêm de possíveis negócios, investimentos que eu tenha feito. Exato. A isso nós chamamos de renda passiva. Renda passiva, exato. Mas tem um ponto. Alguns dizem que não existe renda passiva. Por quê? Porque de princípio você coloca dinheiro, não? Certo. Eu ia perguntar sobre isso. De princípio você coloca dinheiro. Bem, diferente de renda passiva, é o trabalho constante. Certo. Você vai indo, não tem como, todos os dias vai ter que trabalhar. Diferente de renda passiva, você fez o investimento uma vez e vai reter. Vai ter receita durante um bom tempo, ou meses, tu terás. Mas não vai ser necessário você se matar com frequência como você se mata na renda ativa. Já conseguem perceber a diferença? Consigo perceber, sim. E tocando ainda no ponto de renda passiva e renda ativa, eu gostaria que o senhor José nos trouxesse exemplos de possíveis investimentos em rendas passivas. Olha, são muitos investimentos mesmo. Quer citar-me pelo menos uns 3 ou 4? Muitos investimentos. Mas vamos já chegar lá. Após... Gostaria de convidar a todos os nossos telespectadores, por favor, que subscrevam o nosso canal, coloquem o seu like, deixem o seu comentário, que assim o YouTube vai ver que este conteúdo é um conteúdo relevante. Convidamos a si a estar presente durante toda a entrevista, a acompanhar aquilo que é a experiência do Sr. José em investimentos em rendas passivas. Por favor, Sr. José. É óbvio, se fala muito de renda passiva, né? Por exemplo, né? Outros investem em títulos de tesouros, né? Que, na Budiva e tudo mais. Com relação a fazer um investimento, né? A título de tesouro, é muito benéfico porque, como definimos o que é renda passiva, né? Você vai fazer um investimento, muitas das vezes, no meio você não vai exercer muito esforço. É uma coisa, investir em título de tesouro. O que acontece? Você faz um investimento ao Estado, nessa média de tudo, deixa o Estado trabalhar por si, e no final do mês tu terás não, vamos dizer, tu terás o dinheiro, né? Com certeza. Ou termos técnicos, né? Ou tu terás o dinheiro, terás o retorno. Isso vai depender do juro. Mas para você fazer esse investimento, é sempre bom. Tu abrir uma conta custódia. Ok. Talvez podem se perguntar, né? Mas o que é uma conta custódia? Se calhar os nossos telespectadores não sabem o que é uma conta custódia, como o Sr. José estava a dizer.
Para se investir em bilhetes, títulos de tesouro, Exato. primeiramente tem que se ter uma conta custódia. O que é isso, uma conta custódia? Vamos usar a expressão terra a terra. Com certeza. Eles não gostam, mas será Isso bom. é simplificando a economia. O Seria objetivo bom. é trazermos todos os termos de forma clara e simplificada. Normalmente nós estamos acostumados a ver, como dizemos, os intermediários, né? Com certeza. Intermediário, Michel, agora eles criaram um nome como corretores. A corretora de Corretores. valores mobiliários. Exato, Com né? certeza. Eles criaram esse nome. Pode ser aquelas pessoas, no nosso bairro tem aquele sempre intermediário da casa, procura da Não, casa. mas apesar de serem corretoras, elas não deixam de ser intermediadoras financeiras dentro do mercado financeiro, Sério. propriamente no mercado de capitais. Não, eu penso que essa separação houve-se por quê? Houve essa separação por quê? Porque anteriormente o mercado de capitais, propriamente ligado às intermediações financeiras, elas eram 100% dominadas por instituições bancárias. Exato. E atualmente Agora as já não. instituições bancárias estão a deixar essa função e estão a passar para as sociedades e as corretoras de valores mobiliários. Exato. Como algumas por ali. Então, depois, quando tu crias uma conta custódia, né, vai ser o resposta. Pode ir no sua instituição financeira, ao banco mesmo, né? Com certeza. Pode chegar no seu banco, quem quiser chega ao seu banco de origem. Pode dizer para eles, é custo zero para já criar uma conta custódia, que vai ser responsável, depois você vai escolher uma corretora, se será o banco mesmo, ou será uma outra, né, instituição financeira que não seja o banco. Sim, sim. Que possa também avaliar as suas questões financeiras, porque depois dali você não vai ter como. Então apelo que pessoas que têm que investir nesse setor, que têm um pouquinho de conhecimento financeiro, né? Educação financeira e um pouco de conhecimento financeiro, porque depois vai ser um pouco complicado controlar. Então seria bom, né, as pessoas que conhecem a matéria, como a banca, como outras corretoras, controlar isso. Para isso tens que criar uma conta custódia no seu próprio banco. Ok, sendo assim, convidamos a todos os telespectadores que pensam em investir em renda passiva, que dirijam-se ao seu banco ou uma corretora ou sociedade corretora de valores mobiliários, para assim fazer a abertura da sua conta custódia. Pensar, olhando para a nossa sociedade, a maior parte dos jovens que ficam no YouTube, se calhar são aquelas pessoas que olham, como, né? Conta custódia, corretora, banco, você vai poder. Você que por não ter o conhecimento, né? Por não ter assim conhecimento financeiro, então a negligência pode falar muito alto. Então porque eles será bom será bom nos fazermos lembrar para essas pessoas fora, né, deles investir assim, por exemplo, né, na bolsa de valores, né, na Bolívia e tudo mais. Vamos olhar para a nossa realidade, né? Com certeza. Será que é possível, né, fazer um investimento, né? Ter um investimento passivo na nossa realidade ou fora, né? Da banca, da Bolívar, será que é possível? Eu penso que sim, né? Penso que sim. Primeiro ponto é como acabamos de conversar aqui. E será bom a pessoa primeiro ter uma educação financeira. Depois de ter uma educação financeira, saber projetar os seus custos fixos, né? Porque assim, você ganha 200 mil, quer torrar tudo, né? Ou gasta mais do que isso, então tu tens que ter uma educação financeira. Aquelas pessoas que não conseguem ter, né? Que podem também ter. E olhando, né, para a nossa realidade, que é um pouco mais complexa. Bastante. E o jovem pode olhar, não, como é que eu posso fazer isso? Que tal, né? Existem várias outras ideias de como é que você deve investir, né? Em ter um investimento em renda passiva, de como. Vamos dar aqui, podemos dar o exemplo, né? Pode sim, esteja à vontade. Podemos dar o exemplo. Vamos supor que o nosso colega aqui, né, de painel, esteja a comercializar, por exemplo, né, alguns bens. Supor, né, ele vende varão, vende material de construção. Material de construção. Exato. E tu chega e pergunta para ele, olha, eu tenho uma proposta para ti, eu preciso, eu quero, né, por assim dizer, eu quero fazer uma aplicação na sua empresa de 500 mil kwanza ou de 200 mil kwanza, mas que no final do mês me dá alguns juros. Quer dizer,
não vou trabalhar diretamente contigo, não vou estar todo dia a martelar contigo, só se calhar na praça ou na empresa, né? Vamos supor. Mas no final do mês você pode me dar alguns porcentagens, vai depender do acordo, os porcentagens que você vai ter ser 5, 4, 10%, né? Não vai se matar, mas conseguiste entregar o seu valor, os seus 500 mil quase, mensalmente te deram 10, ou te dá um 10% do valor aplicado, já é alguma coisa. Com certeza. Como este tem outros exemplos, como algumas pessoas na barbearia, né? Mas, senhor José, o que faz muitas vezes as pessoas não investirem são as incertezas que o próprio investimento em si acarreta, como os riscos. Por exemplo, eu já ouvi testemunho de muita gente que tem vontade de investir, tem certo capital para investir e muitas vezes não sabe aonde e o que investir e fica com receio de que se vai investir em algum negócio que não tenha conhecimento, ele possa ser que chegue a perder aquele mesmo dinheiro. Então, muitas vezes não é por falta de capital, o que também acontece, mas muitas vezes são os riscos associados aos investimentos que desincentivam as pessoas a investir. E o senhor José, enquanto contabilista, enquanto gestor financeiro, qual o conselho que deixa para as pessoas que têm capital para investir, mas não fazem por conta dos receios? Isso nós chamamos de literacia financeira, né? Que é muitas vezes a capacidade de entender, né, como é que funciona o estado econômico, né? Como está a finança, por assim dizer. E, na verdade, se alguém chegar para ti e dizer, olha, podes investir, né, nessa plataforma, pode investir dentro do tesouro, a bolsa de valores, não tem risco nenhum, foge mesmo, está te mentir. Todos os investimentos têm risco, Com todos. certeza. Como acabamos de salientar, será bom, né? A pessoa que quer investir, ter o conhecimento, um pouquinho de conhecimento, finança ou de investimento financeiro, tem que ter um conhecimento. Porque sim, Pode explanar. Porque o risco existe, né? Não tem como, é inevitável. Imagine, se só fizer um investimento pela sua empresa, claro que eu vou ser também responsável pelas quedas que tu vais ter. Claro, também vou ter valor, vou ganhar quanto tu também ganhares. Não tem como, então tem que dividir a despesa e receita. Então tem sempre risco. Agora, se o medo é inevitável. Pessoas experientes também muitas vezes ficam com medo, porque outra hora a inflação pode. Nós podemos ser abordados por por aquilo que nós não esperamos. Então é inevitável, né? Não termos medo. Mas ainda assim, com acompanhamento, ter uma educação financeira e ter acompanhamento da pessoa que pode te ajudar a alavancar teu projeto, consegue-se. Com certeza. E aos nossos telespectadores, nós, desde o quando da nossa abordagem, estamos sempre a falar de duas expressões que muito se fazem sentir ao longo da entrevista: educação financeira, plano de negócio, plano de investimento e também acabou de falar de literacia financeira, extremamente importante. Senhor José, voltando ainda para aquilo que são rendas passivas, eu prendi-me muito no que disse sobre investir em bilhetes do Tesouro. Ontem eu li uma informação em que dizia que o Presidente da República havia de autorizar que se emitisse títulos de dívida pública para financiar o Orçamento Geral do Estado. Então, senhor José, nós sabemos que disse que o Estado, apesar de demorar muito a atrasar com os pagamentos, o Estado sempre paga. Mas o que acontece é que muitas vezes, muitos investidores, principalmente financiadores do Estado, reclamam muito da periodicidade que o Estado leva para poder fazer face às suas obrigações de dívida. Então, nós estamos a falar de investimento em renda passiva. Será que é aconselhável que o investidor vá financiar o Estado na compra de bilhetes de títulos de dívida pública e sabendo que ele corre o risco de ter alguma ligeira dificuldade em reaver este mesmo valor? Amadurecimento, está bem. Acabamos de salientar há pouco também que não existe investimento sem risco. Com certeza. Com o Estado também não foge, né? Não foge. Então,
A pessoa que vai investir, né, nesse caso, fora do que nós dizemos, tem que ter conhecimento, né, da gestão financeira, tem que estar consciente de que também existe risco. Diferente de uma pessoa normal ou de uma empresa normal, se eu chegar e investir nessa empresa, se a tua empresa ir para baixo, eu também vou para baixo. Mas diferente do Estado, o diferente do Estado, o que acontece? É que se o Estado tiver que demorar, na mesma vai te pagar, certo? Sim. Ok. Dinheiro acabou, vamos supor que dinheiro acabou, não tem mais dinheiro no país. O Estado tem possibilidade de imprimir mais dinheiro, não vai te pagar. Não pode não pagar hoje, vai te pagar amanhã. Sim. Então, tem uma certeza, nesse caso. Né? A vantagem, muitas das vezes, olhando para essa vantagem, eu sempre digo, é sempre bom, né? Olhar por essa vantagem, investir a título de tesouro, né? Bilhete comunitário, acabaste de salientar. Porque, na verdade, o Estado não vai dizer para ti, o Estado foi à falência. Não vai dizer para ti. Vai demorar hoje ou amanhã, mas vai te pagar. Mas Dinheiro acabou, vamos imprimir outro dinheiro. Com certeza. Mas ainda falando na questão dos prazos, Sr. José, tem uma frase que eu muito gosto que diz o seguinte: a vida é urgente e a vida deve ser vivida de acordo às suas possibilidades e de acordo às necessidades atuais. Então, se eu financiei o Estado, por exemplo, financiei o Estado e o período de maturidade desse mesmo investimento já saturou, e ainda assim o Estado não efetuou o pagamento daquela mesma obrigação que tinha por fazer, isso coloca em causa aquilo que é a própria... Perceber? Coloca em risco aquilo que é a própria condição financeira. Porque, por exemplo, suponhamos que eu seja um empresário. Exato. Eu seja um empresário, investi, financiei o Estado na emissão da compra de títulos de dívida pública. Sim. E eu contava com este mesmo pagamento do Estado para fazer face às minhas outras despesas, por exemplo. Isso coloca em perigo, se calhar, pagamentos de salários, pagamentos de despesas com fornecedores, prestadores de serviço. Isso em si também não coloca em risco aquilo que é a vontade do próprio cidadão, empresário, investir ou financiar as despesas, investir em títulos de despesa pública? Eu sempre digo que não. Por uma simples razão. Né? Vou voltar, né, a responder. Quando tens que investir, né, ou quando tu procuras investir, tu tens que ter noção de como funciona a gestão financeira. Com certeza. Assim, finança não é algo certo, né? Você vai fazer um cálculo que daqui a amanhã vai ser assim, como aconteceu. Acontece, nós somos humanos imperfeitos, acontece, isso existe erro. Mas agora, existem pessoas que, né, eles dependem muito do valor, né, do amadurecimento, né, certo, como estamos aqui a falar, depende muito destes valores. E há outras que criam outros mecanismos, como, vamos supor, fora do dinheiro investido, tem suas contas poupança. Qual é o objetivo? É para tentar precaver esse catástrofe financeiro. Tá bom, não conseguiu liquidar, não conseguiu pagar o fornecedor, não conseguiu pagar tanto faz, nem o cliente ou o fornecedor. Por causa do atraso de uma dívida pública, você pode mexer na conta, né? Conta poupança. Que muitos optam muito por ter a mesma conta. Fora do investimento, eles têm uma conta poupança. Para cautelar mesmo isso. Né? Não conseguiu pagar tempo, então dá para mexer numa outra conta. Mas quando aquele valor cair, né? Então tem que colocar dívida conta. Para tentar quitar. E economicamente falando, eu por ser estudante de economia e sair há pouco tempo da academia, nós muito sempre dissemos que a poupança é igual a investimento. Então, aproveitando o que o senhor José trouxe aqui para a nossa conversa, é incentivar aos nossos telespectadores a investirem, mas para que se faça investimento é necessário que se faça a poupança. Então, nós vamos investir 100% daquilo que nós ganhamos. É impossível. Então, o investimento requer um plano e deste plano requer poupanças. E a partir dessas poupanças que nós vamos fazer o investimento.
Senhor José, passando para um outro ponto e deixando um bocadinho para trás aquilo que são ativos e passivos, eu gostaria de saber quais são os benefícios de se investir em renda passivas a longo prazo. Existem aqueles investimentos em renda passiva a médio prazo ou não? Existe. Como qualquer, né? Tem sempre a longo ou a curto prazo. Uhum. Como é que nós chamamos isso? Chamamos de incentivo, né? Certo. Chamamos de incentivo financeiro. A vantagem de fazer um investimento a longo prazo, vamos procurar só a palavra terra a terra. Certo. E quando a pessoa procura investir mais, recebe mais. Vamos supor aqui, se eu investir 10%, se eu investir 10 mil na sua empresa e que os meus juros, né, vamos supor que os meus juros de 5%, Uhum. se um colega procurar investir 1 milhão de kwanza na sua empresa, o juro também será de 5%. Quem receberá mais? O que arriscou e investiu mais. Este é o ponto. Então, fora do investimento, né? Fora do investimento, vamos supor, fora do investimento que tu vai fazer, o Estado também cria já aquele mecanismo, Quando você investe a longo prazo, também tu terá, pronto, né? Quando tu procura investir a longo prazo, que é investir mais também, tu também ganhas mais. Diferente da pessoa que investir pouco, é a curto prazo. Certo. E quando se fala de investimento, o que muitas vezes tem faltado por parte de nós, enquanto pessoas que desejamos investir, são duas palavras-chave: disciplina e paciência. Porque nós pensamos que investir é eu pegar no dinheiro que fui poupando, coloco hoje, vou investir em algum negócio e amanhã ele começa a me dar já lucro. O que é que o Sr. José tem a dizer sobre isso? Que as pessoas que não têm disciplina e nem paciência na questão de investimento. Isso me faz lembrar uma vez. Teve uma altura que alguém que eu conheço começou a vender o gelado. Gelado normal mesmo, né? Caseiro, gelado moco. Uhum. Foi, comprou um balde na praça, no mercado informal, comprou, acho que na altura era 500 kwanza. Fez, começou a comercializar. Inflação de uma semana, sentiu que o dinheiro não estava a crescer, né? Como se diz, não estava a crescer. Uhum. Por quê? Porque quando vendia, eu vendia gelado de 200. Em 200 eles também tiravam 100 para comprar tomate, para alimentação. Vendiam 500, tirava 300 para comprar fuba. Bem, no final das contas viu que o dinheiro não estava a crescer. Então, a solução, isso não dá dinheiro, melhor desistir. E aí onde entra a disciplina. Queres investir no negócio? Achas que vai render? Criaste mecanismo favorável que vai render? Sentaste e pensaste? Tá bom. Agora, o que vai faltar é a disciplina. Disciplina envolve o quê? Investiste dinheiro, tá bom, vamos começar. Independentemente do assunto que envolver, o que acontecer, não mexa no dinheiro investido, não mexa no negócio. Esse é o ponto. Isso faz-me lembrar das situações que muitas vezes de pessoas que colocam certo valor a prazo em instituições bancárias e em menos de alguns dias vão para o banco dizer que querem retirar aquele valor a prazo. Ele acaba por perder o juro. E muitas vezes não só o juro, mas como também perde uma certa margem do dinheiro já aplicado. Porque, por exemplo, suponhamos que o banco disse que você colocou a juros e o banco tinha que trabalhar com o teu dinheiro 6 meses. Exato. Passou-se um mês e tu já vens tirar o dinheiro a prazo. O banco te diz que tu acabas perdendo o juro e diz a maturidade. Maturidade, exato. Obrigado. Então, quando a gente procura mexer, né, no valor em que nós aplicamos, fizemos uma aplicação a prazo, então, claro, nós acabamos por perder juros, também tem suas taxas, temos que pagar mesmo, não tem como. Uhum. E ainda falando da disciplina, né? Nós estamos na disciplina. E
Quando acontece, é mais aqui, né? É mais no nosso dia a dia. Quando ah, o nosso jovem procura fazer, né? Procura investir, e quando sempre acontece um problema, como nós somos africanos, né? Olha, vamos supor que tu tens uma cantina, ou tens uma loja, algo do gênero. Uhum. Está indo bem. Ou vende fumo, alguma coisa na loja, tá bom. Uma das famílias, quando saber que automaticamente tu tens uma loja e vendesses bem, quando sentir fome, o que é que vai fazer? Automaticamente vai para a minha loja e Aí pedir. está o ponto, você vai fonte. Ou muitas das vezes não vai pedir, né? Vai, olha, Deus, me empresta só, no final do mês eu vou te pagar. Quer dizer, você pensa, é família, vou lhe dar simplesmente, está a passar por necessidade. É família, vou lhe emprestar, está a passar por... E se não te pagar? Vai lutar? Vai lhe cobrar? Ou isso vai te pesar? A solução será o quê? Não dá. Só que se tu não der também, o que é que vai acontecer? A família fala mal. Aí está o ponto. Daí a expressão que se diz que não se junta negócio com família. Aí está o ponto. Então, ter a disciplina é mesmo muito, muito importante. Não importa, a família está chegando. Tem que pagar, porque quando você ir para baixo, a família não vai chegar, vamos contribuir os valores para depois tudo levantar. O negócio não, isso não vai acontecer. Automaticamente também tem que seguir o processo da paciência, porque você vai fazer um investimento, vai começar vamos Porque as pessoas pensam que o investir é o resultado final de tudo. Não. O investimento é apenas o caminho trilhado para que se possa construir futuramente a longo prazo e se tenha resultados positivos. Porque se nós pensarmos que se nós investirmos hoje e a partir da manhã nós estamos já a passar a ver rendimento, lucro desse nosso investimento, nós estamos a matar o negócio. Isso é um sonho. Estamos a matar o negócio. Isso é um sonho. Pensando assim, será simplesmente um sonho. Ou ter algum pau ali que você sonhou, acordaste e tudo está constituído. Não funciona assim no mundo de investimento. Falando muito de investimento, Sr. José, estamos tanto a falar de investimento e surgiu uma pergunta. O Sr. José é investidor? Em alguma área? Já investiu? Pensa em investir? Eu sou, bem, eu tenho uma empresa, por assim dizer. Empresário? Empreendedor? Na verdade, eu procuro dizer que a pessoa que tem empresa é empresário. Eu sempre procuro dizer assim. Procura separar. Porque por conta do nosso contexto. Não, aí está o ponto, né? A pessoa que é mesmo empresário, né? Uhum. E a pessoa que só tem uma empresa. Por que eu gosto de dizer? Eu vou ter que procurar aqui justificar. Porque não está no livro. Esta é uma definição. Procuro olhar nessa questão assim. Porque muitas das vezes nós, angolanos, como temos uma empresa, o que acontece? Vamos fazer um serviço, né? Vamos reter, o serviço feito, vamos fazer um pagamento e tudo mais. É no mesmo pagamento onde nós vamos começar, não vamos conseguir dividir, né? As despesas da empresa e as despesas de casa. Pessoais. Então, fizemos o quê? Pegamos no mesmo cartão da empresa, Compras pessoais. Não torra bebida, assim dizer, compras pessoais, tanto de casa, da empresa, não procuramos, né, separar. Agora, pessoa que é empresário consegue ver que a empresa é como se fosse uma pessoa. Uhum. A pessoa separa a empresa, os custos da empresa e os custos pessoais. A pessoa empresária consegue entender que eu, embora dono da empresa, tenho direito ao salário. Uhum. A pessoa empresária consegue entender. Eu tenho um processo. Se eu tiver uma dívida com a empresa, tenho que pagar. Se eu mexer no fundo da empresa, tenho que devolver. Mas a pessoa que não, a empresa é minha e eu faço o que eu quiser. Pegar no cartão da empresa, vai comprar o que lhe apetece comprar, aí está. O que acontece? Essa pessoa é empresário ou simplesmente só tem uma empresa? Usa a empresa para facilitar ou fazer seus caprichos. Então, por isso eu sempre procuro dizer, há pessoas empresários e há quem só tem uma empresa. E os que só têm uma empresa são esses que poucas vezes conseguem sobreviver em um mercado tão emergente como o nosso. Exato. E falando, né, respondendo à pergunta que fizeste se eu sou investidor, eu sou, né, também investidor, mas acho que será em outra ocasião podemos falar sobre
Com Né? certeza. Onde, vestir como é que está a ser, porque está a ser fantástico até Com agora. certeza. Mas mais para frente vou querer saber algumas experiências. Nós estamos a falar de investir em renda passiva. Nós sabemos que tem dois tipos de investimento. Existem os investimentos em renda ativa e os investimentos em renda passiva. Eu gostaria de saber do Sr. José se existe um perfil específico para que alguém se considere ou possa investir em renda passiva. Por exemplo, há quem tem aversão a certos tipos de investimento. Por exemplo, eu dando um exemplo, não que seja a minha condição, mas eu se for aquele tipo de pessoa que digo, não, eu sou mesmo aquele que gosta de investir de forma tradicional. Essa de investir em renda passiva, não. Eu vou mesmo trabalhar, vou ficar mesmo aí na empresa, sofrer tantos anos. Fazer negócio para quê? Não, eu até ganho mais ou menos bem, é para ter um salário de 200, 300 mil, quase, não preciso abrir um negócio. Então, há quem tem aversão a esse tipo de investimento. Eu gostaria de saber se aqueles que têm a ousadia e a atitude de investir em renda passiva têm um perfil característico. Olha, se tem, na verdade, se tem, né? Acho que nunca vi, né? Com Se certeza. tem, nunca vi. E eu respeito muito as pessoas que hoje em dia dizem, eu prefiro investir em renda ativa ou renda passiva. Então, eu procuro respeitar porque a decisão individuais, né? E se calhar vê que na renda passiva a pessoa estará aí a se matar e não vai haver nada de rendimento para ele, né? Uhum. Agora, consegue ter mais dinheiro em renda ativa. A pessoa, por exemplo, tu pegas uma senhora que trabalha no mercado informal e fala, olha senhora, olha, o que, que você acha? Tu vendes bem, o que vou te arranjar? Olha, tem um lugar, se tu for só trabalhar para vocês ganhar mensal. Fala, não, eu prefiro aqui ganhar 1.000, 2.000, 5.000 por dia. Para minha vida aqui, tá boa. E já a pessoa que vê, não, esse trabalho dessa senhora não presta para nada. Então eu prefiro estar no escritório, estar num sítio que ganho mensal, mas não fico debaixo do sol. Então, é muito irrelevante. Temos que Ok. respeitar a decisão de cada um, né? Depende muito Yeah. também do meio social, contexto social de cada pessoa e depende muito também das aspirações Aí de está o cada ponto. E da pessoa. forma como a pessoa também foi criada. Sim, Porque, obviamente, se, pronto, né? Colocamos uma pessoa que não vamos dizer que cresceu lá na Europa, né? Vamos dizer que cresceu, vamos supor que cresceu em Angola, mas tem assim tudo financeiro um pouco acentuado. E se diz para ele, olha, tem um lugar na praça para você começar a vender fuba. uhum. Eu não sei, né? Qual será a resposta, mas posso imaginar que não será assim tão agradável. Yeah. Com certeza. Mas investimento é sempre investimento e investir é sempre um benefício para todos. Nós falamos muito sobre investimentos, falamos muito sobre renda passiva, renda ativa. Para alguém que está a começar agora, é iniciante e quer começar a investir, quer começar a investir em renda passiva. Quais são os primeiros passos? Fora que nós ao longo da conversa já falamos de alguns passos preponderantes que a pessoa tem que ter, mas assim de forma mais detalhada, quais são os passos que um iniciante deve seguir para investir em renda ativa e começar a ver resultados? Primeiro ter sempre digo, é sempre bom se espelhar alguém, é um Uhum. fato. E seguir os passos que a pessoa na qual você espelha seguiu. Também ter um acompanhamento, né? Tu tens que escolher na pessoa ou procurar alguém que entenda a matéria. Estás a começar agora. E muitas vezes, quando o bebê começa a gatinhar, muitas vezes há muitas quedas. Com certeza. No setor financeiro, assim, a princípio, logo que você investir pela primeira vez fora do medo, tu também terás quedas financeiras. Então, é bom sempre ter uma mofada aí, né, a te acalentar, alguém que entenda de finanças para te ajudar. Olha, vais cometer erro, tens que fazer isso, olha, por esse nome temos que fazer isso, para tentar cautelar certos riscos. Então, como eu disse, né, será bom sempre se espelhar e ter um acompanhamento financeiro, sobretudo a pessoa que entende de finanças. Será mesmo bom, né, se espelhar alguém, fora disso, ter um acompanhamento, né, de alguém que Sim. entende, porque não se chega no milhão se você não passar do 1.000 então acompanhamento é crucial. Vai apanhar É, quedas, vai apanhar quedas financeiras, vai apanhar chapadas,
a determinação tem que ser mais forte, né? Vais cair uma, duas vezes, três vezes, vai chorar, mas tá bom. Levanta, tens que levantar, tens que ir para frente. Procura pessoas que entendem de finança, de investimento. Associe-se com pessoas que também que entendem de finança ou de investimento. Porque o que adianta? Vamos supor, tu fizeste economia e começa o teu ciclo de amizade, são pessoas que fizeram medicina. Há uma disparidade Yeah, enorme. vão ouvir falar de bisturi, não sei o quê, tudo mais, então não vai alavancar muitas das vezes o teu conhecimento. Então será bom para quem está a começar a associar-se, né, com pessoas, lê mais matérias, estude matéria, se associa com pessoas que entendem de finanças, entre em contato com pessoas que estão no mesmo ramo, vai lhe ajudar bastante. Com certeza, daí que se diz que devemos nos juntar aos bons para que também possamos ser bons. E daí é sempre bom colher experiência de pessoas que já viveram situações semelhantes às que nós, se calhar, estamos a começar a viver agora. É colher experiência de pessoas que já passaram por esse processo e podem de alguma forma nos aconselhar e a evitarmos a cometer os mesmos erros que eles cometeram. E falando em erros, é um dos pontos que eu muito quero tocar. Eu gostaria de saber quais são os principais erros que normalmente as pessoas que não entendem nada de finanças, economia, contabilidade, nada do setor ou do sistema financeiro, cometem no ato de se investir. As pessoas cometem muitos erros quando se trata de investimentos. Há pessoas que dizem, eu coloquei 100 mil, acabei perdendo todo o dinheiro. Eu gostaria de saber quais são os erros mais comuns que o senhor José já ouviu de pessoas que relataram a si que investiram em determinadas áreas e não deram certo. Acho, por mim, o que se me destaca é procurar, né, alguns sempre fazem assim, olha, vou investir porque o Cicrano investiu, ele sabe bem. Né? Então, se calhar o Cicrano investiu, sabe bem porque conhece os parâmetros, né? Conhece como que funciona o jogo. Com certeza. E você não entende. Então, não procurou explicações, não foste atrás, não se associou com pessoas. E também procuras investir só porque o Cicrano investiu. Lá, claro, você não conhece de inflação, não conhece como é que funciona o mercado financeiro, e acaba por apanhar chapada financeira, tu fica aí no chão a chorar. Yeah, isso é bem comum. Isso é bem comum. Então, aos nossos telespectadores, o que o nosso convidado está aqui a dizer é que podemos sim muito bem colher informações, procurar experiências de pessoas que já investiram, mas nunca tentar fazer investimentos e achar que vamos ter os mesmos resultados que se calhar alguém próximo a nós teve. É isso, senhor José? Exato. Com certeza. Ainda quando da nossa conversa, o senhor José já operou como gestor financeiro em uma determinada empresa, certo? E já. E normalmente nós sabemos que em empresas, principalmente finanças empresariais, é um tema que gera um bocadinho de polêmica. Porque como nós estamos aqui a dizer, muitas vezes as pessoas não sabem desassociar o empresário de quem tem uma empresa. Então, muitas vezes os nossos gestores, eles veem-se nas vestes de empresário, mas agem como uma pessoa que tem uma empresa. Eu gostaria que o senhor José, se tivesse algum testemunho assim de forma rápida, que pudesse assim nos contar um testemunho de que da empresa onde esteve, algum acontecimento que se calhar testemunhou, vivenciou. E como gestor financeiro, o gestor financeiro tem um lado muito pedagógico, de tentar sempre aconselhar e orientar o gestor de topo a adotar as melhores práticas financeiras. Então, eu penso que o senhor José, e cá em Angola é quase que impossível se nós termos pessoas a dizer que passaram por certas empresas e nunca notaram-se com esse tipo de situação. Não tem como. Então, se puder, não tem por como. favor, É nossa luta diária. É nossa luta. Tanto como a gestão financeira como a contabilidade, né? Uhum. Os próprios empresários, como acabamos de falar daqui a pouco, né? Só que se titula aqui, sou empresário, mas tem uma empresa. Falamos aí alguns pontos, né? Que muitas das vezes procuram misturar assuntos, né? Ou não conseguem separar
os seus custos, né? Certo. O empresário está bem, tá bom, mas não consegue separar os custos da empresa dos seus próprios custos pessoais. Título de exemplo. Não vou citar nome mesmo, mas Não vou precisa mencionar. citar nomes. Vamos, empresa chamada X, né? Certo. A empresa chamada X, os empresários, o empresário muitas das vezes só quer saber dos seus, só quer saber que a sua empresa esteja bem. Muitas das vezes quem pode, quem apanha a pancada, quem fica aí a fazer com que a empresa tenha que se alavancar, muitas vezes o gestor financeiro é o técnico de conta. Uhum. O técnico de conta tem a responsabilidade de receber a documentação, como dizendo, as despesas, né, da empresa, que é faturação, tudo mais, e dar o tratamento contabilístico. Tá bom, até aí tá bom. Mas só que tem um critério a obedecer quando você vai receber fatura. A fatura tem que estar, em palavras simples, a fatura tem que ser aceita pela GT. Certo. Esse é o ponto. Primeiro ponto. E se não tiver, automaticamente isso a gente recusa. Isso excede depois no imposto industrial. Que depois, no final de contas, o que acontece? É que quando o empresário lhe apresentar, olha, o relatório está feito, o nosso imposto industrial é esse. Não, está muito alto. Eu te pago para você fazer isso. Senão, olha, é função daquela documentação que não estavam conformes, que a gente recusa, que o imposto excedeu. Não quer saber, tá vendo? Ele só quer saber, olha, paguei, tá, tens que fazer. Questão financeira também, no mundo. Aí muitas vezes as empresas só querem fazer, só querem pagar, só querem. Não, eu sempre procuro falar com os meus amigos que têm empresa. Seria bom optar mesmo por outros métodos, separar mesmo o cartão da empresa e o cartão pessoal. E separar ele próprio em si, possa ter também uma folha, encostar na folha de salário. Pois embora que muitas vezes é o porquê, muitos deles não se colocam na folha de salário, né? Mas esse já é outro tema fiscal, isso não, Com certeza. Isso não tem nada a ver mais com a gestão financeira, por acaso. E será bom também colocar, né, o seu nome na folha de salário, tem que pagar mesmo, e fazer, olhar para a empresa como se fosse uma outra pessoa, né? Como se fosse um trabalhador também da empresa. Assim, pega a empresa e começar a fazer das suas. E, na verdade, depois isso é um caos. Com certeza. Isso que o senhor José acabou de dizer são situações muito recorrentes cá no nosso mercado. E trouxe esse assunto aqui à mesa por quê? Porque quando se fala de empresas, está-se a falar também de investimentos. E o nosso tema é sobre investimentos. E se calhar muita gente tem a pretensão de investir abrindo a sua própria empresa com o intuito de gerar emprego para mais pessoas, então nós desincentivamos a você a misturar aquilo que são as suas despesas pessoais com as despesas da empresa. Tem que haver mesmo uma separação para que assim o teu investimento possa dar resultados positivos. E falando em investimentos, quando se fala de investimentos, necessariamente as pessoas acham que para se investir tem que se ter muito dinheiro. Certo. Não sei se o senhor José já chegou a ouvir isso. Não, eu não invisto porque para investir eu tenho que acumular uma certa quantia de dinheiro. E a pergunta que surge nessa minha introdução é o seguinte: é possível nós investirmos em renda passiva? Sim, porque é isso que muitas vezes nós temos nos deparado. Que pessoas acham que eu para investir preciso ter muito dinheiro, eu tenho um pouco capital acumulado, mas eu gostaria de saber do senhor José, se investir necessariamente é ter muito dinheiro. Será que com pouco capital não se faz um investimento? Um pouco tipo quando, né? Na sua margem. Vamos assim estimar, por exemplo, se eu tiver em minha posse 50 mil kwanzas, com 50 mil kwanzas não se faz investimento no nosso mercado? Em palavras simples, pode-se fazer investimento ou pode fazer também um depósito a prazo. Com 50 mil kwanzas, tu consegues render juros, com 50 mil kwanzas consegues fazer um depósito a prazo. Dá para fazer investimento. Fora de outras plataformas que servem para fazer o investimento. Com certeza. Então,
a questão de ter pouco ou muito capital não é um empecilho, um obstáculo para se investir. E última pergunta para terminarmos a nossa entrevista. Eu gostaria de saber do Senhor José que deixasse aí para casa algumas recomendações e conselhos que os nossos telespectadores devam ter como hábitos financeiros para que tenham investimentos prósperos e que tenham rendimentos positivos. Obrigado. Na verdade, é como é sempre bom levar em consideração os pontos cá alinhados. Acima de tudo, também que prestar atenção na conversa tida, né? E nós falamos aqui de dois tipos de investimento. Agora também falamos de gestão financeira no uso pessoal, das pessoas que estão ligadas muito ao consumo, né? E também ao progresso. Vimos a desvantagem da pessoa que está ligada com o consumo, é que pensa onde é que o dinheiro vai sobrar, recebeu dinheiro, então vai gastar todo o dinheiro ao mês e pensando que amanhã, o próximo mês, terei mais. Isso não vai mudar nada no seu ciclo de vida e não vai conseguir arrumar nada durante a sua trajetória da vida. E o recomendado é ter mesmo uma gestão orientada pelo progresso, que você olha que o progresso e o patrimônio é o centro. Acabamos de salientar que será bom que é recomendado fazer separar, né? Sempre que tu recebe sua renda ativa, o seu salário, né? Separa sempre 20% do seu salário, guardar. Numa marca de 6 meses ou um ano, tu consegues pegar esse valor e fazer um investimento. Então, consegue ver com 80%? Consegues. Vamos supor, né? Que não tenha dinheiro na sua vida, mas surge problema. O que é que você, ou seu irmão, ou sua família chega na sua casa, pede-lhe emprestado, pede dinheiro porque está a passar por dificuldade. Vamos supor que tu não tem dinheiro. O que é que você vai fazer? Não vai fazer nada, porque não tem mesmo dinheiro. Então, se temos essa mentalidade que quando nós separamos já o dinheiro 20% e ficamos com 80%, se nós consumimos 80%, não temos mais a habilidade de começar a mexer nos 20% aplicado. Que olhamos para esse 20% como futuro projeto, né? Temos que olhar 20% que estamos a procurar a investir. Então, e por outra também, como acabamos de aqui salientar, é mesmo a questão econômica ou a questão, né, de ter mesmo filhos em casa, ter que acompanhar a economia de casa. Porque de nada tu vai te adiantar, tu passo aqui, né, expressão terra a terra, ter 4, 3 namoradas, ao mesmo tempo também ter uma renda, se calhar de 100 mil kwanza, porque todas elas vão ter custo. Quanto tempo que você vai procurar fazer uma planilha que vai lá incorporar todos os custos fixos mensais de cada namorado, de cada mulher, a escolha dos filhos, e 20% para investimento. De nada vai adiantar, será zero. Então, partindo, né, do princípio, começa da mente, que é, primeiro, educação financeira. A pessoa tem que procurar sempre ter uma educação financeira. Depois da educação financeira, vai perceber o que é necessário comprar, o que é preciso. Existe uma diferença entre o que precisa-se e o que se necessita. Eu estava a dizer isto, a diferença entre o que tu precisas e o que tu necessita. Vamos lá supor, né? Por exemplo, meu colega aqui de painel ele está, né, vamos supor, com uma camisa, acho que é safari. Né? Se calhar, vamos supor que eles têm 4, né, desse estilo. E diz para ti, olha, eu na verdade quero comprar mais uma camisa desse formato. No seu ponto de vista, será que esta pessoa precisa ou necessita? Este é o ponto, né? Então, neste caso, precisa. Nesse caso, precisa. Não necessita. Diferente da pessoa que não tem nenhum tipo desse estilo de camisa, precisa, né? Ou necessita. Então, muitas das vezes nós optamos por consumir os prazeres sem cálculo. Não calculamos, mas só queremos e queremos comprar. Tá bom, alguém, um amigo, comprou um iPhone, comprou um telefone, se calhar avaliado em 500 mil kwanza. A pessoa ganha quanto? Ganha 200 mil kwanza. Quanto tempo vai trabalhar para conseguir comprar iPhone? Né? E depois temos que calcular o tempo de hora que ele faz, né? O tempo de salário, ou quanto que ele ganha por hora, para tentar calcular, é muito tempo. Então, aconselha-se mesmo, né, as pessoas a terem um conhecimento financeiro, acima de tudo, educação financeira, e
não ter, né? Não procurar optar por um método de gestão do consumo, né? Não será bom, não será bom para ninguém. Opta sempre por gestão orientada pelo progresso, que é sustentável, é fácil, né? Quer dizer, quando tu começar já a olhar para como os possíveis projetos que deve ser o centro, aí futuramente tu olha que vais a colher fruto benéfico. Com certeza. E sendo assim, ficam os conselhos do Sr. José. Sr. José, novamente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Agradeço. Obrigado pela entrevista que nos foi concedida e pela vasta experiência que trouxe. Sendo assim, nós terminamos essa entrevista do Simplificando a Economia com o tema investimento em renda passiva. Ao longo da nossa entrevista, foi possível nós vermos que investir é nada mais do que menos do que tu fazeres uma poupança e dirigir essa poupança a um investimento. Nós também dissemos que para se investir é necessário que se tenha primeiramente uma educação financeira, um plano financeiro e que nos associemos a pessoas que dominem e tenham conhecimento sobre os tipos de investimento que possivelmente nós pretendamos fazer. Sendo assim, nós convidamos os nossos telespectadores a subscreverem o nosso canal Simplificando a Economia, a estarem atentos às nossas redes sociais, que nos próximos episódios teremos convidados de surpresa. Fiquem atentos, subscrevam, deixem o seu like. Muito obrigado pela audiência. Mais uma vez.